programa No Coração da Igreja. Estamos hoje conversando com a Maria José Amazé, do movimento Tranói. Estamos conversando sobre o movimento Tranói. Ela já falou a origem, né, já falou de Dom Orione, já falou também do fundador do movimento. Mas como que esse movimento chegou aqui no Brasil? No Brasil. É assim, Padre Tucci, Dom Orione, ele viajou várias partes do mundo, como eu disse, na América Latina e aqui no Brasil. Ele teve 2 ou 3 vezes aqui no Brasil. Esteve na Bahia, em Porto Seguro, esteve no Rio de Janeiro, onde tem casas da congregação e tudo mais. Na última passagem dele aqui pelo Brasil, ele já era bem de idade, ele achava que não ia voltar mais ao Brasil. Por problemas de saúde, ele achava que não tinha mais condições. Então ele fez uma promessa no seu último discurso, ou homilia, lá no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, que o que ele não fez para o Brasil em vida, ele faria depois de morto. Eu acho que isso foi uma profecia, porque muitas coisas de bom aconteceu aqui no Brasil depois da sua morte. Eu já disse, ele morreu em 1940. Então, esse Dom Plutino, padre fundador do movimento, também teve vontade ou necessidade, curiosidade de vir conhecer o Brasil. E ele veio ao Brasil, conhecer o Brasil. Então, veja, uma sementinha lá de São Luís Orione já veio através do padre Sebastião Plutino. Lá na Itália já era bem forte o movimento Tranói. E também o Instituto, que depois eu vou falar um pouquinho do Instituto. Já existia o Instituto Secular Maria de Nazaré, que é o Instituto de Leigas, tal, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então vieram aqui ao Brasil essas 2 pessoas, junto com Dom Plutino, para conhecer o Brasil também, porque elas achavam que no Brasil era a primavera das vocações, femininas nesse caso, né? Chegando aqui ao Brasil, em São Paulo, lá uma das casas, na Querupita, que tem uma casa orionita, teve uma reunião, um encontro lá, que 2 padres aqui de Prudente estavam lá nessa casa. E um padre conhecia, que é o padre Humberto, que estava nessa casa, veja só. Conheceu um padre da congregação orionita e falou com ele. E através do padre Humberto, a Antonella, que era a fundadora, uma das fundadoras do movimento, fundadora do Instituto também, deixou um bilhetinho para o padre Humberto, que queria conhecer o padre Humberto, porque ficou sabendo que o padre era daqui. E ele estava interessado em conhecer um pouquinho mais. E houve um encontro. Os 2 conversaram e combinaram o encontro no ano seguinte. No ano seguinte elas vieram com o padre Humberto e o padre Vair, né, aqui para Bernardes, na época o padre era padre em Bernardes, reuniram lá, conheceram. E aqui em Prudente já existia um grupo de moças que já haviam conversado com então o bispo emérito Dom Agostinho, que queriam fazer alguma coisa, mas Dom Agostinho assim não deu muita atenção naquele momento, pediu para deixar para mais para frente e tal. Eu sei que o Espírito Santo sopra onde quer, a gente já sabe. Então, eu só sei que encontrou-se Padre Humberto, essas moças lá da Itália, deste encontro, olha, vamos corrigir isso, né? Deste movimento e também deste instituto. Sei que houve esta reunião com este grupo de moças que queriam trabalhar de alguma forma, viveram uma vocação diferente, mas não estavam sabendo. E assim, elas acolheram essa nova experiência que elas começaram a fazer. Bom, isso aí foi lá pelos meados de 96, 97, por aí. As coisas caminharam. Então, durante mais de 10 anos, esse instituto cresceu, né? Outras pessoas vieram fazer parte, porque é um instituto de vocação. Cresceu esse instituto até o ponto desse instituto falar, bom, nós precisamos de alguma forma expandir o nosso instituto através de uma obra. E para nascer essa obra tinha que existir o instituto, que é um alicerce da espiritualidade, né, porque também o instituto é de espiritualidade orionita. E aí começou-se a pensar na formação do movimento. Aí eu também, fazendo parte do instituto, convidei um grupo de pessoas que falei do movimento, apresentei, vamos dizer assim, né, entre aspas, São Luís Orione, que ninguém aqui conhecia, porque aqui na nossa região a congregação mais próxima orionita é em em Guararapes, que tem lá a casas orionitas e congregação orionita. Né, apresentamos aqui a um grupo de pessoas, isso foi em 2001, e nós começamos então a este grupo a fazer a formação espiritual, da espiritualidade orionita, como se vive, aonde ela pode atuar, de que forma. Isso até chegar a 2006, quando deu início à construção da casa, que hoje existe. Então, primeiro a gente alicerçou a espiritualidade, o movimento, esse grupo, muitas pessoas ainda permanecem, outros já saíram, chegaram novas pessoas, e a gente continua na formação espiritual, para que a casa que existe hoje, ela
tem esta continuidade com a espiritualidade orionita, né, com esta espiritualidade da colheita. Então esse movimento foi chegando-se assim aos poucos, né? Então com visitas periódicas do pessoal da Itália aqui, tanto para a formação durante praticamente 10 anos, eles nos acompanharam na formação espiritual, quer seja para o movimento Tranói, quer seja para o Instituto Secular Maria de Nazaré. Nesta época não existia nenhum membro consagrado, né, do Instituto aqui no Brasil, ou melhor, aqui na nossa região, mas já existia em outros lugares do país, né, já existia 2 pessoas, e assim foi crescendo e foi se fortalecendo. Aqui em Prudente, na nossa região, a gente fala aqui em Prudente, mas na verdade, este movimento ele não é só de pessoas formadas de Prudente, de nossa diocese, de alguns pontos, de Bernardi, de Sandovalina, de Taciba, de Indiana, de onde mais? De Pirapó. Né? E então, você é consagrada? E eu aqui, eu agora já sou consagrada, porque já fiz a minha caminhada, já fiz essa opção, né? Então, o ano passado foi feita a minha congregação, depois de uns 10 anos de caminhada. Que bom, puxa vida. Que bom, gente, nós estamos conversando com a Maria José, a Mazé. Estamos falando sobre, agora também falamos do Instituto Secular Maria de Nazaré, que ela deu algumas informações. No próximo bloco a gente vai falar sobre a Casa de Acolhida. É um trabalho, uma obra maravilhosa que é feito pelo Movimento Tranói aqui em Presidente Prudente. Já já a gente volta.